Fala galera, esse é mais um episódio do Anti-Herói Digital e hoje nós iremos falar sobre ensinamentos nórdicos. Quando falamos sobre a mitologia nórdica, muita gente só pensa em machado, sangue, guerra, mas isso é só a superfície. A cultura nórdica não era só sobre violência gratuita, tinha significado. É sobre como encarar a vida quando ela é dura, curta e incerta. E talvez por isso ela esteja voltando com tanta força hoje, num mundo onde as pessoas estão perdidas, ansiosas e sem propósito. Os nórdicos viviam sabendo que o sofrimento era inevitável, diferente da mentalidade moderna que promete conforto, prazer constante, felicidade fácil. O mundo viking partia de uma premissa honesta. A vida é difícil, o destino é incerto, e mesmo assim você precisa viver com honra. Não existe garantia de vitória, existe apenas a maneira de como você luta. E aí entra Ragnar Lothbrok. Ragnar, protagonista de Viking, não é interessante porque ele sempre vence, ele é interessante porque ele questiona, ele não aceita o mundo como foi entregue a ele, ele olha para os deuses, para os reis, para as tradições e pergunta: é só isso? Ragnar começa como um simples fazendeiro, um homem comum, mas ele sente que nasceu para algo maior. Não no sentido de ego vazio, mas no sentido de eu tenho chamado. Ele não quer só sobreviver, ele quer viver de verdade. E isso já ensina algo importante. Ele não admirava quem ficava confortável. Ele admirava quem se colocava em risco por algo maior do que a si mesmo. Ragnar ensina que o homem precisa ter curiosidade, precisa ousar atravessar o mar, mesmo quando todo mundo diz que é loucura. Ele desafia o conde, o sistema, desafia até os próprios deuses. E olha que coisa interessante. Quanto mais ele se aproxima do poder, mais ele se torna solitário. Crescer dói, evoluir isola, liderar cobra um alto preço. E isso conecta direto com o ensinamento nórdico essencial. Ninguém foge do destino, mas você escolhe como o enfrenta. O conceito de destino não é uma desculpa de passividade. Pelo contrário, é um convite à coragem. Você não controla o fim, mas controla a sua postura diante dele e até ele. Ragnar sabe que vai morrer. Ele sente isso. Ele pressente. E mesmo assim ele continua andando para frente. Ele não vive como se fosse eterno. Ele vive como quem sabe que o tempo é curto. E isso muda tudo. Quando você aceita a morte, você para de viver pequeno. Agora, quando a gente traz isso para um outro personagem que eu sou muito fã, o Kratos nórdico, a coisa fica ainda mais profunda. Porque Kratos da mitologia grega era pura raiva, vingança, pura reação. Já o Kratos nórdico é silêncio, contenção, culpa e responsabilidade. Ele não luta porque quer, ele luta porque precisa. Kratos carrega um passado que não pode ser apagado. Ele matou deuses, destruiu mundos, perdeu tudo, e no mundo nórdico ele aprende que os vikings já sabiam. Força sem controle é destruição, não virtude. O verdadeiro guerreiro não é o que perde a cabeça, é o que domina o próprio caos. Kratos nórdicos não quer ser adorado, ele quer ser um pai melhor. Isso é magnífico porque mostra um amadurecimento que combina muito com a filosofia nórdica tardia. A maior batalha não é contra os monstros, é contra quem você foi. Honra não é ausência de erros, é responsabilidade por eles. E olha como isso bate com os ensinamentos nórdicos sobre masculinidade. Ser homem não é ser impulsivo, nem ser agressivo o tempo todo. É ser firme, presente, coerente.
É proteger o que importa, mesmo que isso custe sua própria paz. É carregar o peso sem ter que ficar reclamando o tempo todo. Os nórdicos acreditavam que a reputação sobrevivia à morte. Seu nome, suas ações, suas escolhas. Isso era a imortalidade real. Não era a riqueza, não era o conforto. Era o que você deixou de legado no mundo. E hoje, numa sociedade obcecada por likes, validação vazio, isso soa um pouco diferente. Ragnar queria ser lembrado. Kratos quer que o filho seja melhor do que ele. Dois caminhos diferentes, mas com uma raiz parecida. Significado. Nenhum dos dois vive só por prazer. Eles vivem por algo que transcende o agora. E tem uma frase que resume muito bem a mentalidade nórdica. Não é sobre evitar o sofrimento, é sobre se tornar forte o suficiente para atravessá-lo. Os deuses nórdicos não são perfeitos. Eles erram, falham, eles morrem. Odin busca conhecimento e paga com o olho. Thor é forte, mas é impossível. Loki é o caos. Isso ensina que até o divino, nesse mundo, carrega falhas. A cultura nórdica não promete salvação fácil. Ela promete verdade dura. E talvez seja isso que tanta gente esteja buscando hoje. Um caminho que não infantiliza o ser humano, mas chama a ele a responsabilidade. Quando você olha para Ragnar no final da vida, preso, derrotado aos olhos do mundo, ele não parece fracassado. Ele parece livre, porque ele viveu de acordo com quem ele era. Ele não se traiu, e isso para os nórdicos era a vitória. E o Kratos no silêncio, ensinando o filho a controlar a raiva, pensar antes de agir, mostrar que força verdadeira é saber quando não lutar. Algo que o Kratos jovem jamais entenderia. Algo que nós muitas vezes também demoramos para aprender. No fim das contas, os ensinamentos nórdicos não são sobre vikings ou deuses, são sobre nós. Sobre aceitar que a vida é dura, que o sofrimento existe, que a morte é certa. E mesmo assim, escolher viver com dignidade, coragem e propósito. Talvez a pergunta que fica não seja o que os nórdicos fariam, mas como estou vivendo sabendo que meu tempo é limitado. Estou fugindo do desconforto ou atravessando ele? Estou vivendo pequeno por medo ou grande apesar do medo? Porque no fim, como os próprios nórdicos acreditavam, o destino pode estar traçado, mas a honra é a escolha. O que vamos caçar? Você vai caçar servos. Onde? Siga o rastro dos servos. Certo. Pra cá.